eles foram escavar para fazer uma espécie de um parquinho e na época eles precisaram parar a construção, a obra, porque eles encontraram ossos humanos, ou seja, antes de se falar sobre lugares supostamente mal assombrados, é importante destacar uma questão. Afinal de contas, o que é o sobrenatural? Por exemplo, as leis da ciência, elas impedem que algumas coisas aconteçam. Contudo, a sociedade ela continua relatando aí casos de assombrações, de fantasmas, de aparições. Pensando nisso, existem algumas explicações. Por exemplo, a psicologia ela vê essas questões como uma possível reação ao luto e também como uma alucinação. As religiões elas também tentam aí mensurar de certa forma esses acontecimentos. O espiritismo, por exemplo, ele justifica esses fenômenos. A Igreja Católica, ela já pondera de duas formas, para o bem e para o mal. O bem seriam os milagres, as aparições, as contemplações, e para o mal seria aí as possessões, que já foram inclusive tão trabalhadas pelo cinema e pela literatura. A partir disso, cada um tira aí as suas conclusões. E claro, toda cidade, todo lugar, ele tem as suas lendas urbanas, as suas próprias histórias e as suas particularidades. Uberaba, que é aí uma cidade bicentenária localizada no Triângulo Mineiro, ela também não estaria de fora dessas situações. Pensando nisso, eu separei 4 locais da cidade supostamente mal assombrados ou apenas assombrados. Bom, em quarto, que seria ali um bônus desse top 3, é Peirópolis. O bairro rural de Peirópolis, localizado aí às margens da BR-262, ele é conhecido por ser a terra dos dinossauros, pelos fósseis que já foram encontrados na região e também pelo turismo ecológico. Tem as cachoeiras e etc. Contudo, lá também é um lugar que atrai ufólogos. A ufologia, ela estuda a vida extraterrestre, a existência de alienígenas, a vida fora do planeta Terra. Bom, em uma entrevista com o jornalista e também ufólogo Paulo Nogueira, ele me explicou um pouco sobre os chakras da Terra. A Terra, assim como nós, ela teria esses chakras, sendo um dos mais conhecidos Stonehenge. Bom, e além desses chakras, também existem alguns campos magnéticos, alguns campos aí de energia, digamos assim. E no Brasil tem 5 deles, sendo que um é Peirópolis. Bom, então a partir disso a cidade atrai muitos ufólogos. Então tem toda essa questão aí de ETs envolvendo o bairro rural. Uma das histórias também que me contaram, que me falou, foi um morador antigo lá do bairro, o Beethoven, que há cerca de 25 anos, alguns pesquisadores, alguns agentes do IBAMA estavam na cidade e que um deles, ao tentar sair do jipe, do carro que estava, ele não conseguiu colocar os pés no bairro, como se alguma força ali do universo impedisse que ele descesse. Bom, se existe aí realmente um portal para outros universos em Peirópolis, cabe aí aos visitantes tentarem descobrir ou sentir. Bom, saindo de Peirópolis, que na verdade é uma questão positiva, né, se formos analisar. A gente vai para o top 3. Em terceiro lugar, nós temos de lugar supostamente mal assombrado a esquina da Praça Rui Barbosa. A esquina entre a Olegário Maciel e a Santo Antônio, que é aquela ali do lado esquerdo da Catedral Metropolitana. Bom, lá tem um estacionamento e percebe-se, quem mora aqui, que lá nunca teve nenhum prédio. Bom, parte-se aí do pressuposto de que o lugar seria supostamente
amaldiçoado e que nenhum projeto, nenhuma construção naquele lugar vai para frente, porque há cerca aí de 100 anos, mais ou menos, um século atrás, uma família ela morreu de tuberculose. Estima-se que cerca de 5 membros eles tenham sido aí abatidos pela doença, e após essa tragédia aí, a casa foi demolida. Em uma reportagem do jornalista André Azevedo, ele do começo dos anos 2000, ele entrevistou um dos últimos, digamos assim, herdeiros dessa família, na época já muito de idade, e ele falou assim que ele estimava mais ou menos que a casa tenha sido demolida na década de 30. Bom, essa história ela também acaba se perdendo um pouco no tempo, porque muita gente não conhece. Eu cheguei inclusive a perguntar para um dos caras que trabalham lá no estacionamento se ele conhecia uma pessoa jovem, claro. Ele disse que não. Contudo, se você descer um pouquinho mais a praça, lá onde fica os taxistas, um deles, que é o mais antigo, o senhor Luiz Lazzarini, ele já lembra das memórias dessa história, não da casa em si, porque ele não é assim ele não tem tanta idade, mas ele lembra já de falarem que lá nunca teve nada por causa dessa família, por causa da doença, e que depois que a casa foi demolida, depois da tragédia, nada nunca deu certo. E um dos grandes pontos da esquina da Rui Barbosa é que, apesar de ter sido mais ou menos um século atrás, já existiam fotografias da época, e todas as fotografias existentes, elas pegam todos os ângulos da Praça Rui Barbosa, menos aquela esquina, ou seja, não há registros fotográficos da casa. Então fica aí a questão de que, desde aquela época, será que a casa ela já era amaldiçoada? Bom, às vezes pode ser também só um desencontro de informações. Na reportagem do André Azevedo, ele também trouxe uma suposta foto, essa daqui, onde seria a que está mais próxima de pegar um pedaço da casa, que seria ali no cantinho, mas ainda assim é algo muito pequeno. Em segundo lugar, nós temos a Casa do Mirante, que é essa daqui. Inclusive a Casa do Mirante, aí, para os fãs de terror, ela lembra muito Amityville. Bom, as histórias acerca da Casa do Mirante, elas supõem que almas de pessoas escravizadas ainda rondam pelo local, e que de noite é possível ouvir correntes arrastando, gemidos, barulhos de pessoas mesmo desse tipo. Bom, vale destacar, em uma entrevista com a historiadora Aparecida Manzan, ela me explicou o seguinte, que na verdade, na propriedade, houveram duas construções. A construção atual, que é a que ainda está de pé, ela não teve pessoas escravizadas. Contudo, uma outra construção que existiu antes dessa, uma casa portuguesa, ela realmente teve aí escravos, pessoas escravizadas. Então, há, essa divergência aí de informações. Contudo, a gente pode sim falar que o local ali, o terreno, então ele teve sim essa questão. Então, será que é possível, será que realmente as almas elas conseguem ficar presas em algum lugar? Porque se conseguir, às vezes a gente pode realmente afirmar que lá é sim mal assombrado. Bom, em primeiro lugar, que é o local que eu acho que todo mundo que é aqui de Uberaba já ouviu alguma história sobre, é a Praça Frei Eugênio, com ênfase ali na Escola Minas Gerais. Contudo, é importante destacar que, se tratando de uma escola que tem muitas crianças, muitos adolescentes, tem sempre ali que se tratar com a mente fértil dessas pessoinhas. Bom, eles contam que é possível ouvir também barulhos de corrente, que luzes acendem e apagam sozinhas sem ninguém apertar o disjuntor, que é possível que as portas abrem e fecham sozinhas,
que objetos eles se movem também sozinhos. Bom, e as histórias elas também não ficam só ali no Minas Gerais. Note, porque a praça, né, ela é composta pela escola, pelo Teatro SESI Minas, pelo Centro de Cultura José Maria Barra, pelo Senai e pela FIENG, é todo um complexo ali de prédios. Na parte do teatro e do Centro de Cultura, conversando ali com uma funcionária, ela me contou que os funcionários eles já presenciaram inclusive vultos da pessoa chegar a ver uma aparição, inclusive vestida com roupa de época. E também escutam passos, o Centro de Cultura ele tem um chão de madeira, então às vezes eles escutam passos mesmo quando não tem ninguém no andar de cima. E o que as pessoas sempre dizem, mas que ainda ficam uma questão assim meio que no ar, é a suposição de que a praça ela teve um cemitério. Só que não é uma suposição, o cemitério ele realmente existiu. Uberaba ela foi elevada à condição de freguesia em 1820, 200 anos. Na época, ali na região existia uma capelinha que foi ordenada por Major Eustáquio, a construção, né? E atrás havia um cemitério. Segundo o livro História de Uberaba, do José Mendonça, o cemitério ele funcionou de 1856 até mais ou menos 1900. E depois disso, os ossos eles foram parcialmente retirados. Uma outra suposição também muito interessante que uma aluna me contou foi, lá do Minas Gerais, que há toda aí uma lenda de que o corpo de Major Eustáquio estaria enterrado debaixo do gol da quadra da escola. E tem também uma outra história que, na verdade, realmente aconteceu, foi que mais ou menos na década de 90, durante uma reforma ali no Centro de Cultura, eles foram escavar para fazer uma espécie de um parquinho e na época eles precisaram parar a construção, a obra, porque eles encontraram ossos humanos, ou seja, isso foi há menos de 30 anos, ainda é algo recente, ainda existem os resquícios sim dessas pessoas que foram enterradas lá no cemitério. Então a gente volta novamente à mesma questão da Casa do Mirante. O que acontece depois da morte? A nossa alma ela fica no lugar onde a gente morreu ou onde a gente foi enterrada? Por que enterrado? Porque se sim, então isso pode ser sim um respaldo aí para dizer que esses locais eles são supostamente mal assombrados, ou nem usando essa palavra que às vezes ela soa um pouco pejorativa, mas que eles são aí habitados por almas de pessoas. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. A gente não pode deixar de pedir, né? Se inscrevam, curtam e compartilhem. E é isso. Eu vou deixar algumas referências que eu usei para esse trabalho, tanto de reportagem, de artigo e de livro, no box aqui de informações.